turminha, bem-vindos ao Curta Matemática. Vamos aqui para mais uma aula, Nossa 28ª aula na playlist do ensino médio e a nossa 4ª aula sobre função quadrática, galera. E o que a gente vai falar aqui hoje? Hoje nós vamos falar sobre que quando estudamos a introdução às funções, falamos em termos de domínio e imagem. Então espero que todo mundo lembre o que é o domínio e a imagem. Mas se não lembrar, é só voltar lá na parte de funções que vai ter falando sobre o assunto. Mas então nós vamos falar aqui hoje sobre a imagem. Que o conjunto imagem de uma função quadrática é bem simples de se definir e por isso é interessante. Esse conjunto IM, para quem não lembra, IM é o conjunto imagem. Como o conjunto imagem é o conjunto dos valores possíveis para y assumir, então qual vai ser essas possibilidades na função quadrática, galera? É só pensar, A função quadrática, ela não vai numa direção indefinidamente, ela vai até um ponto e volta para outra direção, ou seja, ela vai ter grande parte dela que vai ficar numa direção só. Vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. Na função quadrática existem apenas duas possibilidades. Perceba que se a for maior que zero, ou seja, se a função é crescente, os valores de y possíveis são todos os valores com y maior do que o y vértice. Entende? Tipo, que mostra no gráfico. Nós temos esse gráfico aqui, que ele é crescente. E aí nós vamos ter esse ponto aqui, que ele é o vértice. A partir desse ponto, que vai ser o conjunto imagem da função. Porque não tem imagem para baixo, porque o gráfico nunca pega para baixo, porque esse daí é o ponto mínimo da função. Então, quando o gráfico é crescente, o conjunto imagem vai ser todos os valores maior do que o valor mínimo da função, ou o y vértice. E, em contrapartida, se a função é decrescente ou se o a é menor que zero, temos que o conjunto IM será y menor que o y vértice, ou y menor do que o valor máximo da função, menor ou igual. Ou seja, qualquer valor a partir do valor máximo da função, a função sempre vai estar valores abaixo, ou seja, todos os y possíveis estão abaixo desse valor máximo. Então, esse vai ser o conjunto imagem que está aí nesse destacado aí nessa linha aí. Tranquilo? Então, por isso que o conjunto imagem de uma função quadrática ele é super simples. Você só precisa encontrar o vértice da função, ou o y máximo e o y mínimo, chame como quiser. Então, qual será o conjunto imagem das funções 2x² mais 12x mais 6? Um exemplozinho aí para mostrar melhor. Bom, vamos encontrar o x vértice e o y vértice. Bom, o x vértice nós temos aquela fórmula lá, menos b sobre 2 vezes a é igual a menos 12, porque o b é 12 e o a é 2. Então vai ser 2 vezes o a ficou, ou esse 2 devia estar aqui embaixo, mas aqui na frente já conserta. Menos 12 sobre 4, ou seja, o x vértice igual a menos 3. E o y vértice é aquela fórmula do menos delta, que é o que importa pra gente, A gente fez x vértice, mas só para manter a ideia, porque o que importa mesmo é o y vértice. O y vértice é menos delta sobre 4a, igual o delta é b² menos 4 vezes a vezes c, que vai dar então menos 96 sobre 8 igual a menos 12. Então esse é o nosso y vértice. Ou seja, nessa função, ela é crescente ou decrescente? O a é 2, E 2, como é maior que zero, a função é crescente. Ou seja, o nosso conjunto imagem vai ser todos os valores maiores iguais a 12, a menos 12. Então, nosso conjunto de imagem pode ser descrito dessa forma. Y pertencente a reais, tal que y maior ou igual a menos 12. Tranquilo? Então, a imagem é um assunto bem simples na função quadrática.
E algo interessante é de que, como já aprendemos sobre as raízes da parábola, os vértices, a simetria e como determinar se ela é crescente ou decrescente, podemos agora fazer o esboço da parábola. O gráfico da função pode ser útil porque eu já falei isso e eu repito muito, o ser humano ele é extremamente visual. Então, você ter uma imagem para trabalhar com ela, tanto que é uma das primeiras coisas que muitos físicos indicam quando você vai trabalhar com física, é você fazer o desenho da imagem para você entender melhor. Tanto que às vezes você desenhar um problema errado pode te fazer se perder completamente. Então a gente é muito visual e por isso que ter o esboço de gráficos é uma coisa que a humanidade sempre quis. Então a gente tem muito essa necessidade de conseguir desenhar os gráficos e por isso que a gente estuda como fazer o esboço das funções. E a função quadrática é uma delas. Então vamos trabalhar com isso, né? A gente pode ir atribuindo valores a x. Então você pode ir falando que x é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, como a gente sempre faz. Mas isso pode ser maçante. E como a função quadrática ela tem muitos meios de se definir, então a gente vai usar isso. Então a gente começa pelas raízes. Então qual que é as raízes dessa nossa função aí? Vamos usar o mesmo exemplo que usamos anteriormente, porque aí nós já vamos ter parte do que a gente precisa, que é os vértices, que a gente já encontrou no exemplo anterior. Então 2x² mais 2x mais 6. E aí vamos ter que o x vai ser igual a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. E dessa vez o denominador ficou certo. É muito louco mexer nas máquinas. Mas vamos lá. Então nosso resultado no final vai ser que menos 12 mais ou menos 9,79, que é um valor aproximado da raiz de 96. Não é exatamente, mas é aproximado sobre 4. Assim, quando a gente fizer menos 12 menos 9,79 sobre 4 vai dar 5 menos 5,45, que é o nosso x'. E nosso x duas linhas, que vai ser menos 12 mais 9,79 sobre 4, vai ser igual a menos 0,55, ou seja, essas são nossas raízes da função. Então vai ser nesses pontinhos A e B aí que a gente marcou no gráfico. Então com isso já sabemos que esse ponto do gráfico da função são as raízes. E agora a gente vai procurar o resto que a gente precisa. Nesse daqui, veja que como a gente já fez anteriormente, nós já temos o vértice, que está nesse ponto C. E agora o que a gente tem de importante também? A gente tem as raízes e o vértice. Nós temos outra informação importante já de encaixe. Primeiro, a gente sabe que a função é crescente, porque ela é 2x², então o a é igual a 2. Então o a é maior que zero, ela é crescente, com cavidade é para cima. Outra coisa que a gente sabe também é que as raízes e o eixo de simetria, porque o eixo de simetria vai ser a distância exata entre uma raiz e a outra, e também vai ser o ponto, vai ser a reta que vai passar pelo esse vértice, ou seja, pelo esse ponto C. Então nós temos aqui que ela é esse eixo aí, ó, esse segmento de reta aí, que vai ser nosso eixo de simetria. Na verdade, essa reta. Mas então a gente tem um eixo de simetria e temos outra coisa importante, que isso eu não falei, mas a gente falou em função afim. O termo independente é onde o gráfico da função intercepta o eixo y. Então a gente também sabe que o gráfico dessa função vai interceptar o eixo y no ponto 6. Apesar de eu achar que não vai dar para ver na imagem, porque a imagem ficou um pouco pequena. Mas tem essa informação também que a gente já tem de primeira no gráfico. O termo independente é onde o gráfico vai interceptar no eixo y. Então, com isso nós temos o eixo de simetria aqui. E nós já temos informação para definir suficiente para fazer o esboço do gráfico. Então vamos ter aqui que o nosso gráfico é esse aí, ó. Nossas raízes, nosso vértice,
o eixo de simetria, e como eu falei, não vai dar para ver a interseção entre o gráfico e o eixo das ordenadas, mas a gente sabe pelo termo independente que ele vai interceptar no ponto 6 lá do eixo Y. Então é isso, galera, espero que tenha dado para entender, e lembra sempre, curta matemática.